Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Marcos Melo e vamos juntos descobrir o que Deus tem a nos falar nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida e aproveite bem esse momento em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre as nossas escolhas revelam nosso caráter, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. O texto diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos. Amém. Este texto, além de curto, ele nos revela muitas coisas. É uma pequena sentença de 6 palavras apenas, mas o evangelista Lucas encerrou esta enorme verdade universal, dizendo que os discípulos, quando foram soltos, procuraram seus irmãos. Isso é muito importante porque nós vamos entender a verdade por trás desta mensagem. E que Deus esteja conosco nesse aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Todo homem normal tem um grupo de irmãos, de companheiros, mesmo que sejam poucos, com os quais ele se sente à vontade e aos quais procura também quando se sente sozinho. O mais importante numa pessoa não é aonde ela vai, quando é obrigada a ir a algum lugar, mas onde ela vai, quando pode ir onde quiser. Os apóstolos foram para a cadeia, mas isso não nos revela nada, pois ali foram contra sua vontade. Mas, ao serem soltos, podendo ir aonde quisessem, imediatamente procuraram os irmãos que oravam. Por essa atitude, podemos depreender muitas coisas acerca deles. São as escolhas que fazemos nesta vida que revelam nosso caráter, não as atitudes que somos obrigados a tomar. Uma pessoa acha-se ausente da igreja num domingo de manhã. Onde ela está? Se estiver num hospital, submetendo-se a uma operação de apêndice, sua ausência não nos diz nada além do fato de que ela está doente. Mas se ela está num campo de futebol, isso revela muita coisa. Ir para um hospital é um ato compulsório. Ir a um campo de futebol é voluntário. Este homem é livre para escolher e preferiu jogar em vez de orar. A escolha feita revelou que tipo de pessoa ele é. Nossas escolhas sempre revelam. A diferença entre uma sociedade escravizada e uma livre reside na diferença entre os atos de liberdade que uma e outra podem praticar e os atos que lhes são compulsórios. Nenhuma sociedade é totalmente escravizada e nenhuma é totalmente livre, mas numa sociedade livre, as escolhas voluntárias são em grande número, enquanto os atos compulsórios são relativamente poucos. Numa sociedade escravizada, as proporções de um e outro são exatamente o contrário. As pessoas revelam seu caráter pelo uso que fazem das suas liberdades, das suas escolhas. Os escravos fazem o que lhes é ordenado, porque não podem fazer o que desejam. Uma nação livre é aquela que revela seu caráter por suas escolhas voluntárias.
O homem, que arqueado ao peso dos séculos, apoia-se sobre a sua enxada e fita o chão. Após um longo dia de trabalho, vai para a sua casa, janta e depois deita-se feliz. Pouco tempo lhe sobra para outras coisas. Mas nos lugares mais afortunados, onde a maquinaria moderna e os sindicatos obtiveram para os trabalhadores muitas horas de folga no dia e pelo menos 2 dias de folga na semana, eles têm tempo para fazer tudo o que querem. Estão livres até para se destruírem pelas escolhas que fazem, e muitos estão agindo exatamente assim. Uma nação livre está sempre correndo o risco de colocar em perigo a sua liberdade, fazendo uma série de escolhas que destroem essa liberdade. Por exemplo, por que o jovem gosta de ficar perto de outro semelhante a ele, que tem os mesmos gostos, ouvem as mesmas músicas, frequentam os mesmos lugares? Porque é ali que ele se encontra, é ali que ele se acha muito bem, se coloca à vontade. No meio cristão é a mesma coisa. Se nós não estamos à vontade, no nosso meio, nas pessoas que estamos juntos há muito tempo, as pessoas que fazem as mesmas coisas que nós, e nós não nos sentimos bem com elas, então nós não ficamos. E isso acontece em todos os lugares, em todas as sociedades, em todas as culturas, em todas as igrejas. Muitas vezes, uma liberdade que os pais conquistaram a preço de sangue, os filhos desperdiçam com prazeres debilitantes. Qualquer nação que durante um longo período de tempo colocar o prazer adiante da liberdade, provavelmente perderá essa liberdade de vez por causa do seu mau uso. Na esfera espiritual, é de grande importância que façamos as escolhas acertadas. Se nós, os cristãos, quisermos conservar nossa liberdade, não nos atrevamos a abusar dela. Abusar da liberdade é escolher o caminho mais fácil, mas quando deveríamos preferir o melhor, embora mais difícil. A indiferença com que milhões de evangélicos encaram essa abençoada liberdade chega a ser abominável. Uma vez soltos, nos fins de semana, vão para os lagos, para as praias, a fim de jogar bola, se divertirem, pescar e fazer o que querem. Vão aonde o seu coração já se encontra e só procuram os irmãos quando o mau tempo os impele a isso. Se isso continuar por muito tempo, as igrejas chegarão a um ponto em que serão tomadas de assalto pelo mundo. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de liberdade por meio da graça de Jesus. E precisamos fincar pé nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Mas o que vamos fazer com ela? O apóstolo Paulo lamentou muito que alguns crentes da sua época tivessem se aproveitado da liberdade para dar ocasião à carne. Puseram de lado a disciplina, zombaram da obediência e de seus estômagos fizeram deuses. Não é difícil deduzir a que grupo de tais pessoas pertenciam. Eles o rebelaram pela escolha de companheiros que fizeram. As nossas escolhas revelam que tipo de pessoa somos, mas existe um outro lado desta moeda. Pelas nossas escolhas, podemos também determinar como seremos. Nós, os seres humanos, não apenas somos seres, mas também estamos no processo de nos tornarmos alguma coisa. Encontramo-nos no movimento lento, em espiral, ou para cima ou para baixo. E nesse mover, não nos encontramos sozinhos, mas em grupos, e somos atraídos por esses grupos pelas nossas semelhanças com eles. Isto é o exemplo de nossos jovens, que gostam de ficar entre eles porque têm os mesmos gostos, fazem as mesmas escolhas. Mas se essas escolhas estiverem voltadas para o mundo, eles certamente se perderão.
Acho que seria bom analisarmos nossa condição espiritual, ocasionalmente fazendo simples teste de compatibilidade. Quando somos livres para ir e fazer o que quisermos, para onde nós vamos? Em companhia de quem estamos melhor? Para onde se dirigem os nossos pensamentos, quando podem vagar onde quiserem? Quando cessam temporariamente as pressões do trabalho e dos negócios e dos estudos, e podemos pensar o que quisermos, o que nós pensamos? Este é o grande questionamento do dia. A resposta dessas perguntas pode revelar muita coisa a nosso respeito. O que nós preferimos fazer? Estar com pessoas que buscam o Senhor, estar ao lado de pessoas que têm o mesmo objetivo de serem homens e mulheres de Deus, ou estar ao lado de pessoas que não gostam de servir a Deus? Esta é a grande pergunta. Talvez nós aceitemos com prazer as respostas que vierem, mas nós não sabemos o que isso vai acontecer no futuro. É bom encararmos esta realidade hoje, porque nós não temos tanto tempo assim. Que Deus abençoe a sua vida, esteja com você nesse dia e seja feliz em nome de Jesus. Amém. Para encerrar esta palavra, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque se estamos aqui, se estamos ouvindo esta palavra, foi por tua vontade. E agradecemos pelo dia, pela vida, pela saúde. Te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos dê condições de escolhermos o melhor, de fazermos o melhor. E a boa escolha é estar ao teu lado. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.